Você, você vai ter que fazer ter um conhecimento para poder selecionar, porque se você pegar simplesmente por questão de ordem, de sorteio, talvez você não chegue ao melhor método para as análises que você vai precisar fazer, as leituras que você vai fazer, como a professora Sônia orientou. O professor Alex mostrou essas possibilidades. Vocês podem retomar essa apresentação dele e, com os slides, vocês vão se aprofundar um pouco naqueles que têm, pelos quais vocês têm um interesse maior. E, assim, é muita coisa, a gente pensa, mas aqui foi passado o essencial, né? Vocês podem se aprimorar. Por quê? Eu não fiz slide porque eu quis exatamente mostrar o que foi o meu capítulo da tese. Foi um capítulo de mais ou menos 25 páginas, o capítulo da metodologia, mas eu tive a orientação de uma pessoa que é referência na área de metodologia na UFC. Então, nós sentamos juntos e fomos discutindo cada etapa, e, para mim, o meu capítulo de metodologia foi o mapa da mina. E ele é o mapa da mina para que você viabilize que uma outra pessoa replique a sua pesquisa, porque todos os passos vão estar muito bem descritos. Então, quando você tem um capítulo de metodologia, e isso não é uma prática comum, quando você tem um capítulo de metodologia bem detalhado, você está simplesmente viabilizando que a replicação da sua pesquisa. Então, alguém que acha, será que se eu fizer com isso, eu vou obter os mesmos resultados ou vou constatar que não foi bem assim? Se você não estiver com sua metodologia, seus procedimentos metodológicos bem claros, ele não vai conseguir fazer isso, por mais vontade que tenha, porque ele não sabe como você chegou a tal ponto. Então, esse mapa da mina é exatamente essa possibilidade. E eu fiz isso no mestrado, porque no mestrado eu fiz duas investigações, uma de natureza bibliográfica e documental, e a outra eu fiz semi-experimental, no âmbito da psicolinguística. Então, foram duas metodologias totalmente diferentes, os resultados tinham objetivos, cada um deles tinha objetivos bem marcados e diferentes, e essa segunda pesquisa me foi possível porque a professora Luciane Ferreira, na tese dela, fez uma investigação que me permitiu replicar na minha dissertação. Então, todos os passos estavam lá e eu fiz a investigação no sentido de buscar informações quanto ao favorecimento ou A professora caiu. Enquanto isso, eu acredito que a gente pode ver algumas perguntas que estão no chat. Professor Alex. Sim, podemos.
A Geisa Pereira. Quais as melhores estratégias para organizar e interpretar dados em uma pesquisa qualitativa baseada em entrevistas? Professores Sônia, Alex. Professora Sônia, quer começar? Posso? Pode. Pronto. Quando a gente pensa nas entrevistas, Geisa, entrevista é um meio para você chegar nos dados, né? O que a gente chama de um instrumento para geração de dados. Então, a questão da análise em si é o que você vai fazer com esse conteúdo das entrevistas. Os métodos que eu apresentei de análise, vários deles são muito possíveis de serem usados para analisar dados de entrevistas, tá? Então, pensa assim, a questão da entrevista, ela não te prende a um método de análise específico, né? Então, em termos de organização, você pergunta, eu diria que toda entrevista que é gravada em áudio ou em áudio e vídeo, ela precisa ser transcrita, né? Você precisa ler várias vezes essa transcrição. Você tem que tomar muito cuidado na hora de transcrever a fala do seu participante. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu vi uma pesquisa que ela buscava identificar erros de fala. Só que aí o pesquisador que fez a entrevista em áudio, ele corrigia a fala do participante na hora da transcrição. Aí quando chegou esse material para análise, a orientadora dessa pessoa na época disse assim: "Nossa, mas você escolheu com tanto cuidado, né, um participante com tal perfil identitário, social, enfim, para você perceber essas marcas de linguagem, mas essa pessoa tem uma linguagem padrão, né, tem uma norma culta da língua portuguesa dentro dela. Só que aí quando a orientadora foi ouvir a entrevista, ela percebeu que o pesquisador, o aluno, ele fez, né, uma limpeza entre várias aspas, ele foi apagando a identidade da participante. Então, eu sempre dou esse exemplo para a gente tomar muito cuidado nessa ideia de transcrever a fala do outro. Né? Você tem que ter muita consciência dessa marca identitária que a pessoa carrega na linguagem. Porque dependendo do que você vai analisar na entrevista, você pode estar dando um tiro no pé, né? E fazer essas correções da fala do outro. Então, acho que, assim, em termos de organização, é ter isso em mente, o que que você quer ver nessas entrevistas e esse cuidado da transcrição, tá? Ah, professor, por que que eu tenho que transcrever as entrevistas? Eu, particularmente, acho que se você transcreve, você consegue mostrar para a banca. Você está entendendo? Porque você não vai tocar um áudio no meio da sua defesa de mestrado, mas você pode ter lá os excertos transcritos e convencer a banca com os excertos. Então, a ideia de organização é nesse sentido. E em relação ao método de análise, depende do método que você vai, né, adotar para aquele material. Professora Sônia, quer comentar essa também, antes da gente ir para a próxima? Eu, na verdade, eu sempre me desvio na orientação de entrevista. Ah, eu vou fazer entrevista na escola X com os professores, entrevista, a transcrição sempre vai distorcer os dados. Eu acho assim, porque é muito difícil a gente conseguir fazer uma transcrição fidedigna da fala do entrevistado. Até porque tem nuances que a própria audição, a não ser que você fizesse uma entrevista, daí, se fizer uma entrevista mais elaborada dentro de um laboratório, a pessoa já não vai mais ficar à vontade. Então, assim, tem uma porção de elementos, né, que vão fazer com que a entrevista... Eu não gosto muito de entrevista, não. Assim... Mas as orientações são essas aí, né? Se vai transcrever, cuidado como vai ser a transcrição, né? Às vezes tem pessoas que são especialistas só nisso, né? Tem pessoas que são especialistas só nisso. Eu acho que aí já vai entrar a questão do comitê de ética, porque você vai ter que identificar quem disse, que horas disse, em que momento disse, em que estado emocional disse, porque tudo isso vai interferir. Então, assim, o ideal é você, se vai trabalhar isso da escola, em vez de fazer uma entrevista com o professor, assista às aulas dele.
Se vai fazer uma entrevista sobre uma metodologia que ele usa no ensino tal, veja a avaliação dele, se é avaliação, se é prova, como é que ele pergunta, o que é que ele faz, né? Acho que é por aí mesmo, Alex. Só para dar um exemplo do que a professora Sônia comentou, né, dessa nuance que às vezes a gente transcreve e perde, várias vezes. Eu já participei de banca que era com entrevistas, e aí o pesquisador, né, o mestrando, ele traz o excerto. Só que quando eu, que não participei da entrevista, eu leio aquele excerto, nós lemos com a nossa entonação normal, padrão, digamos assim, né? Porque a gente não estava ali naquela interação social. Aí eu viro pro mestrando e falo assim, menino, eu não sei se isso aqui faz sentido do jeito que você está dizendo que faz. Não. Aí o mestrando vira e fala assim, não, professor, deixa eu ler para você essa interação. Aí a pessoa que estava na entrevista, o pesquisador, faz toda uma entonação de voz, e é o exemplo que a professora Sônia trouxe, porque isso se perde quando você transcreve. Por outro lado, você também não pode colocar o áudio com a voz da pessoa na sua pesquisa, né? Então, todo instrumento de geração de dados, eu diria que ele tem benefícios e tem riscos, né? O risco que eu vejo na entrevista, concordo com a professora Sônia, é esse. A gente nunca consegue ser fidedigno à interação social vivida, né? Também eu acho isso. Eu acho que eu voltei, não? Voltou. Meu Deus! Bom, de qualquer forma, se vocês quiserem continuar o que estão fazendo, eu posso ficar para os 15 minutos finais. Não, pode continuar, Mônica. Tá. Então, Maicon, por favor, vai subindo aí, porque eu já expliquei o porquê de se ter um capítulo de metodologia muito detalhado, muito bem descrito, porque ele é o caminho das pedras. Você vai permitir que outras pesquisas possam ser feitas a partir do seu trabalho. Bom, volta lá, Maicon, um pouquinho. Então, nesse capítulo, eu dou início a ele colocando as questões básicas, né? Esse aí, não, pode descer mais. Então, você coloca o seu objetivo, você coloca todos os dados que você pode, a partir das suas escolhas, vai descendo, Michael, porque eu não vou ler tudo, não, né? Então, eu explico, o tema é violência contra a mulher. Michael, volta só um pouquinho. Tá, então o tema, a pesquisa foi feita em cima da violência doméstica contra a mulher, né? Então eu caracterizo tudo, o que é a violência e tal, então você faz esse detalhamento para contextualizar a sua pesquisa, metodologicamente, e aí você vai passando... né? Então, nós temos as questões que você já coloca, antes você já colocou, você colocou no projeto, né? Qual é a sua questão de pesquisa, a principal, as secundárias. Depois você, no caso, eu abordei o objetivo, aí vem com os objetivos, o geral e os específicos, vai descendo. Aí depois se trata da matriz epistemológica e as etapas. Aí você vai falar das etapas que você vai ter para o desenvolvimento da sua pesquisa. Então,
aqui você tem a primeira, a caracterização da pesquisa, né? E aí você caracteriza se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é quantitativa, e aí todos aqueles tipos você vai escolher e esclarecer se ela é descritivo, exploratória, se ela é interpretativa, e você vai caracterizar a sua pesquisa. Depois que ela está caracterizada, aí você, no caso, eu só fundamentei, né? Por que ela é quantitativa, e aí você vai para a caracterização do locus, porque eu tinha um locus, né? A casa-abrigo da mulher em São Luís. Então, eu fui caracterizar o locus para que o meu leitor pudesse avaliar cada uma das etapas, né? Como é que a pesquisa tinha se desenvolvido. E aí, pode subir, Maicon. Aí eu falo da casa-abrigo, depois faço o histórico, digo o que se trata, e aí, depois do histórico, vamos para frente. Aí, as características, tem o histórico, tem as características, o que é uma casa-abrigo, vai, Maicon, para a gente poder deixar tempo para o pessoal. Aí, nós partimos para a caracterização dos informantes, né? Se caracterizou a pesquisa, depois o locus e os informantes, né? Como eles foram selecionados. Pode ir subindo. Quantos foram os critérios de seleção, quantos foram, qual a faixa etária, quais os codinomes, porque pesquisas com pessoas, com seres humanos, eles não podem ser identificados, tem que passar pelo comitê de ética. Aí as técnicas e os instrumentos usados. Aí você descreve as técnicas, né, que no meu caso, baixa aí, eu usei, sobe, Maicon. Não, eu tô, sobe, volta um pouquinho. Então, em relação a técnicas e instrumentos, nós partimos para as técnicas, né, de observação direta, que são as observações e as entrevistas, e a extensiva, os questionários, os formulários, que a gente detalhou também. Então, você vê que você precisa ir detalhando essas etapas. As gravações em áudio, tudo que aconteceu foi registrado, né? Tanto no projeto quanto depois nesse relatório, tá? E aí desce mais um pouquinho, nós entramos no grupo focal, né? Que foi uma técnica que eu fiz a opção por ela, é muito das ciências sociais, mas eu quis usar porque ela hoje é muito usada em outras áreas, né, fora das sociais aplicadas, e eu optei por ela, mas aí eu fiz toda uma descrição do grupo focal, o que era, como acontecia, o histórico. Pode seguir, Mai. Essa parte aí é toda do grupo. A aplicação dos questionários, como foi que aconteceu, quais os questionários que eu apliquei, qual foi a finalidade, foi só
para informação ou foi para... Tudo vai detalhado. Aí vem a gravação, que eu usei a gravação no grupo focal. Então, explico como ela aconteceu. O Atlas TI, que é um instrumento que eu obtive a chave pela Universidade Aberta da Inglaterra, que a pessoa que estava trabalhando conosco ali em Cameron, ela cedeu, né, e eu pude utilizar esse software na minha pesquisa, né? E então eu descrevo o que é o Atlas, como ele funciona, né? E passei lá pela Grounded Theory, e aí depois os instrumentos de pesquisa também são descritos. Se você vai fazer pesquisa, você tem que explicar quais os instrumentos que você utiliza. Aí você tem os instrumentos, o termo de consentimento informado, você tem a declaração de ciência e consentimento, você tem o questionário para fornecimento de dados, o roteiro de perguntas do grupo focal, todos esses você divide. Você tem os instrumentos legais, de ordem legal, e tem aqueles da pesquisa. E você tem que fazer essa descrição, porque o seu capítulo de metodologia tem que mostrar cada passo dado, para que você permita que outras pesquisas se façam nessa mesma linha, né? Então, pode descer, Maicon, por favor. Aí vem os instrumentos de ordem legal, pode descer, né? E os instrumentos de pesquisa, então, os questionários, né? Então, a constituição do corpus. Então, normalmente, você vai constituir um corpus e você tem que explicar como é que seu corpus foi constituído. Então, você tem que descrever todas as etapas de constituição do corpus, saber como você fez para chegar àquele corpus, àquela seleção para análise, tá? Então, pode descer. Aí você faz a caracterização, né, do corpus, como você preparou os dados, como você coleta. Eu acho que volta só um pouquinho, porque eu acho que essas aqui estão, as 6 etapas estão bem aqui. Não, deve ter posto mais para cima. Então, aí tem a coleta, como a coleta aconteceu. Depois, como você preparou os dados coletados para análise, e aí vocês vão ver aqui que as etapas estão todas, ó. Por quê? Porque a Lynn Cameron, ela tem um roteiro para que você faça as análises. Então, esse roteiro, ela descreve nas pesquisas dela, e eu obedeci o mesmo roteiro. Então, é a transcrição do evento discursivo, a leitura de toda a transcrição, depois a observação dos possíveis temas, depois a descrição da estrutura do discurso, a identificação, organização e codificação dos temas, a organização e codificação dos tópicos identificados, a identificação das metáforas por meio dos veículos metafóricos, que é a proposta da Lynn, o agrupamento dos veículos em famílias, a identificação das metáforas sistemáticas,
por meio do agrupamento de veículos metafóricos e tópicos discursivos e a vinculação das metáforas sistemáticas aos temas. Então, aí você tem todas as etapas para que o corpus possa ser analisado, né? Então, pode ir avançando. Aí tem, cada uma delas vai ser descrita aí agora, então pode passar, porque a gente não precisa descer a esse detalhe, já que vocês depois vão ter acesso a esse texto. Então, aí vocês têm essa parte. Aqui é o código de transcrição, segundo Cameron. Então, a minha transcrição obedeceu exatamente essa orientação criteriosamente por conta de, depois de ela estar pronta, eu tive que submeter a um leitor que fizesse a conferência, quer dizer, ele ouvia a gravação e lia a minha transcrição, certo? Então, você vê como a metodologia precisa apoiar o desenvolvimento da sua pesquisa. Ela está lá registrando cada passo dado, de forma que você possa, depois, você mesmo pode reproduzir, ou alguém que tem interesse pode fazer isso, tá? Então, vai... a leitura, isso aí são todas as etapas, a observação dos temas-chave, a identificação. Então, você seleciona seu corpus e aí as suas análises, as etapas, né? A etapa de foram identificadas, volta só um pouquinho. Então, aqui, foram identificadas 15 tópicos, e aí eu destaco ao final, lembra que lá você tem que fazer os tópicos, pode descer, Michael. Depois, a estrutura do discurso também foi feita toda a descrição. Pode continuar. Essas etapas, elas foram primeiro relacionadas e aqui elas estão sendo descritas. Identificação, organização e codificação dos temas. Pode ir. A organização e codificação dos tópicos discursivos, a identificação das metáforas por meio dos veículos metafóricos. Você vê que as etapas estão detalhadamente descritas, está entendendo? Para que isso possa ser depois repetido. Eu já fiz parte de banca em que a metodologia vinha descrita na introdução em um parágrafo. E vocês veem que a minha aí está com 25, é bem verdade que é uma tese. Vocês não precisam de 20 páginas, 20 ou 25 páginas para uma descrição metodológica dos procedimentos metodológicos, mas certamente é recomendável que vocês façam uma descrição detalhada, suficientemente detalhada, que possa vir a permitir que ela seja replicada por outra pessoa, tá? Pode ir passando, Michael. Aqui foram identificados 531 veículos, né? Aí passa o agrupamento dos veículos, pode descer, tá? Isso aqui ainda são etapas da pesquisa, mas pode...
Eu estou aqui virando o dedo, rodando como se eu pudesse fazer isso. A identificação das metáforas, né? A vinculação delas aos... Isso aí é só para mostrar o detalhamento. Os procedimentos de análise aí vão ser descritos, né? Como aconteceram os procedimentos. Pode subir, Márcio? Então, aqui, as categorias que você vai... a análise dos dados, as categorias foram a figuratividade manifesta na fala, as metáforas sistemáticas que emergiram e as mudanças metafóricas que foram observadas, né? Então, esses procedimentos de análise foram detalhados, pode ir descendo, né? Todas as categorias foram enfocadas, foram detalhadas. Pode descer, mãe. Análise. Sobe só um pouquinho. Pronto. Então, aqui se tem um resumo, né? Você descreve inicialmente as técnicas, o grupo focal, a aplicação, e aí ao final, você resume, né? Toda a metodologia, porque sempre hoje se recomenda que, ao final de cada sessão do projeto ou da dissertação, você faça um resumo daquela parte e uma introdução da etapa seguinte. Então, o que eu quis reforçar aqui é a importância do capítulo de metodologia. Não deixar soltas as pontas, procurar sempre descrever cada movimentação, cada recurso, cada caracterização que seja necessária para que vocês deixem realmente o caminho das pedras bem marcado, viu? Eu lamento aí, eu tive que correr um pouco mais por conta da queda aqui da internet, mas é mais ou menos esse um capítulo de metodologia. E eu, assim, me fico tranquila, porque esse capítulo, como eu disse antes, o professor Júlio Araújo, que é referência em termos de metodologia científica, foi meu co-orientador nessa tese. E esse capítulo foi trabalhado, assim, detalhadamente com ele. Certo? Vai e volta, até que uma hora foi e não voltou. Então, a minha recomendação é que vocês deem a devida atenção a esse capítulo de procedimentos metodológicos ou metodologia, porque ele, na verdade, é a espinha dorsal do trabalho de vocês. Tá? Então, agora volto a palavra para os meus diletos, queridos, amados amigos, tá? Para que possamos continuar aí a etapa das perguntas. Então, pessoal, boa noite. Sou Luiz Henrique, aqui monitor. Gostaria de parabenizar professores, doutor Alex, Sônia e também a professora Mônica, pelas belíssimas e valiosas contribuições neste dia.
E dizer que a nossa gravação ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no nosso canal do PG Letras, no YouTube, e aí vocês podem estar acompanhando. Quanto aos questionamentos, creio que alguns foram sanados, né? Bem explanado. E alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar deixando aí no chat e os professores estarão abertos para sanar. Mas a gente ainda tem uns minutinhos, não? Sim, sim, fique à vontade, professora. Só abrindo um pouco um espaço para fazer essas considerações. Tá bom, Luiz. Obrigada. Qual é o horário dessa aula? É de 19 às 21, né? Nós entramos um pouquinho de atraso e tivemos esse problema aí ao longo do percurso, o meu sumiço. Mas vocês, graças a Deus, ocuparam muito bem o espaço. Eu agradeço. Eu Alguém? só queria retomar uma pergunta que foi feita lá no chat, que é: quais elementos são indispensáveis na redação do capítulo de metodologia? Eu só quis retomar essa pergunta para dizer que o que a professora Mônica acabou de nos apresentar responde brilhantemente essa pergunta, em termos de quais são aqueles componentes, né, essenciais que nós gostaríamos de ler em qualquer relato de pesquisa. Então, vejo que a professora Mônica, né, começou de aspectos bem macros, como abordagem, se é pesquisa qualitativa ou não, e foi afunilando para outros componentes metodológicos. Então, só queria voltar nessa pergunta para dizer que ela foi feita minutos antes da professora Mônica começar a fala dela, né, e sem perceber, ela já respondeu essa pergunta, tá? Uma outra resposta é, de novo, você vai escolher sua linha de pesquisa para tentar o ingresso. Leia dissertações daquela linha de pesquisa para ver como que esses componentes metodológicos são apresentados nos relatos de pesquisa, né? Para você já ir ficando por dentro de como que eles são mobilizados nos relatos. Acho que era isso. Eu agradeço a presença e a parceria aí de Alex e Sônia, né? Como sempre, o trio está unido, unidos venceremos, né? Então, foi uma noite em que a gente sabia desde o início que seria só uma prova, né? Não dá para ensinar ninguém acerca de métodos ou dos procedimentos ou dos conhecimentos ou da abordagem do objeto em 2 horas, né? Assim, você realmente tem uma noção mais geral da coisa. E esperando que fique o incentivo para que busquem, porque vocês têm os slides muito bons, tanto o da professora Sônia quanto os do professor Alex, foram ótimos slides, e tem o meu capítulo de metodologia, que como ele foi endossado muito bem pelo professor Júlio, eu acho que ele é bem detalhado e vocês podem usar como um roteiro. E como a Alex sugeriu, busquem outras dissertações, busquem outros trabalhos que tenham esse roteiro metodológico que pode, dentro da área de vocês, direcionar essa pesquisa. O importante é que ela seja descrita, e bem descrita, né? Boa Então, noite, professores. obrigada. Tem uma pergunta aqui da Vanessa Santos, ela pergunta, poderiam falar sobre os métodos mistos, ela coloca entre parênteses, qual e quantitativa, em pesquisa em letras, dicas, sugestões. Se alguém puder responder, os professores, agradecemos. Nós falamos, né? Eu acho que eu toquei nesse assunto, que todo método qualitativo ele pode ter o quantitativo também, para ver uma regularidade discursiva,
Então, para eu saber, por exemplo, como é que os alunos tratam a questão da história do objeto, eu preciso ler, por exemplo, uma determinada quantidade. Por isso que a gente define, inclusive, quantidade de textos e de amostras, de amostragem, para que a gente possa, em cima disso, inferir sobre a frequência daquilo que a gente está procurando. Ou não, porque muitas vezes na frequência outras coisas vão se mostrar nos dados, né? Toda vez que é uma mistura, não é uma mistura, é uma complementaridade entre qualitativa e quantitativa, você tem um método misto. Mônica, seu áudio está aberto, está dando uma interferência aí. Pronto. Só queria endossar as palavras da professora Sônia, né, dessa importância de questões muitas vezes objetivas, pensando aí em termos numéricos, que são essenciais quando a gente pensa de uma perspectiva interdisciplinar do fazer pesquisa, né? Às vezes essa questão numérica ela aparece na nossa pesquisa qualitativa, mas ela não ganha o status de nós dizermos que estamos fazendo uma pesquisa quantitativa, tá? Só queria deixar isso marcado ali pela pergunta da Vanessa, porque veja, nós podemos fazer afirmações sobre quantas vezes, né, a professora usa o termo X em sala, só que a gente não para aí. A gente vai para pensar no sentido daquele termo que a professora usa, quais as possibilidades de sentido para aquele termo. Então, a gente extrapola a mera menção numérica, isso que eu queria dizer. Então, eu queria que vocês pensassem que trabalhar com números, nós trabalhamos, mas de modo diferente daqueles que dão o rótulo pesquisa quantitativa para os seus trabalhos, né? Por isso que na nossa área a gente não é muito frequente ver uma pesquisa na área de letras dizendo que ela é quantitativa, né? Acho que vale a pena essa menção. E aí, Vanessa, pesquisa mista também pode ser pesquisa de diferentes tipologias, tá? Não necessariamente quant e qual. Então, por exemplo, eu posso ter uma pesquisa que ela é documental, ao mesmo tempo em que ela é um estudo de caso. É claro que isso dá muito mais trabalho para o pesquisador, porque você tem que saber dos dois tipos de pesquisa, mas isso também é um exemplo de uma pesquisa mista, tá? Então, esse termo misto, ele tem que ser lido com uma certa flexibilidade, no sentido de vários aspectos metodológicos podem ter essa característica do misto. Por exemplo, a tipologia, tá? Acho que é isso. Professores, muito obrigada. Queria, inclusive, endossar um pouco a fala da professora Mônica e deixar o convite aos alunos de que vocês podem fazer as pesquisas com as dissertações do PG Letras que se encontram no nosso site. Então, vocês podem entrar no nosso site na aba de ou publicações do programa ou na biblioteca digital, vocês terão acesso às dissertações dos nossos egressos, tá certo? Alguém mais tem algum questionamento? Bom, acredito que todos os questionamentos foram sanados e ainda também temos que buscar muito mais conhecimento na área de metodologia, que realmente é algo que é desafiador, né? Já que é o caminho que a gente traça na pesquisa. Agradeço imensamente a presença dos professores Alex, professora Sônia, professora Mônica, por nos instruir. Essa aula me fez revisitar, inclusive, meus encontros com a professora Sônia na aula de metodologia, que nos instruiu bastante para nos auxiliar na nossa dissertação, nesse trajeto, né, no mestrado. Enfim, então, muitíssimo obrigada. Agradeço a presença de todos.
Lembrando, mais uma vez, que essa gravação estará disponível pelo YouTube. Vocês vão poder acessar o material dos professores através do YouTube também. Então, fica mais fácil de vocês acompanharem todo o processo da aula. No mais, desejo uma excelente noite, que bom descanso para vocês e até o próximo encontro.